Vamos lá. Oi. Geralmente as pessoas me perguntam se é autobiográfico, se eu já vivi alguma situação parecida, se eu conhecia a história, se eu me inspirei em alguma coisa. E não. Na verdade, foi uma história que veio com as duas crianças, o amigo imaginário. Eu também não sabia quem era o amigo imaginário. E essa história levou um ano para se desenvolver na minha cabeça. E eu fui descobrindo a história conforme ela foi acontecendo. Acho que do mesmo jeito que vocês aqui assistindo o filme. Só que eu em um ano e vocês em 16 minutos, né? Com essa diferença. As pessoas me perguntam se foi inspirado. E eu acho assim, sempre que a gente vai escrever, é sempre pensando naquilo que a gente já viveu, ou coisas que a gente escuta por aí. E depois que a gente começou a fazer as exibições, eu percebi que são coisas que todo mundo vive, nem que seja um pouquinho. Então, quando eu vejo as pessoas se emocionando assim, não é por uma coisa só. Quando a gente pergunta por que você se emocionou, às vezes eles falam coisas que eu nunca tinha imaginado que ia tocar o coração de alguém enquanto eu estava escrevendo. E hoje nós queremos ouvir vocês também. Antes de ouvi-los, eu vou perguntar para o Gabriel, esse é o seu nome mesmo, né? Você tem algum amiguinho imaginário que só você vê? Conta pra gente. Não. Você nunca viu ninguém? Não. Só meu pai que já viu. Legal. E para a turminha que está ali na ponta, essa questão espiritual, as crianças elas têm mesmo esse acesso ao plano espiritual, aos amigos imaginários? Como é que é isso? Boa noite, pessoal. Bom, aqui na Doutrina Espírita a gente tem várias obras que abordam justamente isso, né? A criança até 7 anos, Emmanuel trata disso com muita propriedade. Mas eu, Rodrigo Leite, eu prefiro achar a história da vovó, de criança até 7 anos é anjinho, porque para nós entendermos esse mecanismo, demanda muito estudo, né? E considerar que o espírito, nessa primeira fase, de até 7 anos, ainda não tem, na reencarnação presente, preconceitos, achar que é o vento, por exemplo. Quantas vezes é o vento mesmo, derrubou as cartas, para quem prestou atenção no início lá, e por aí vai. Eu queria ouvir o Paulão, o que você acrescenta nisso? A criança ainda está dotada dessa sensibilidade, digamos assim, que ela está um pouco mais próxima, né, de onde nós de fato pertencemos. Então essa sensibilidade mais apurada, a criança possui de fato. Mas como o Leite colocou, a gente também não pode adotar que tudo que a criança possa relatar seja espiritual, pelo amor de Deus, né? Então, bateu alguma coisa na janela e tal, já é espírito que está correndo pela janela. Às vezes não é só o vento. Então tem que ter muito critério para isso. Mas ela pode, em algumas vezes, sim, poder perceber ou sentir ou até ver. A gente não pode também descartar essa possibilidade, né? Mas cada caso é um caso, então não existe uma regra absoluta. Por isso é necessário que a gente possa acompanhar e avaliar com muito critério isso tudo. Marcelo é espírita? Deixa eu passar o microfone para ele. Ele disse que não. E como que é para um não espírita atuar num filme que conta uma história bastante espírita? Eu acho que o grande desafio de você construir um personagem num curta-metragem é justamente tentar construir toda a complexidade de uma personagem, pouco texto, poucas aparições, né? Você pode cair num erro de trabalhar numa questão caricata. Você olha, esse personagem... Então é difícil você trabalhar essas complexidades em tão pouco texto, em tão poucas aparições, né? Então eu acho que essa questão existe uma sintonia, que a gente fala, uma sinergia do elenco, né? De todo o elenco, que contribui para você fazer essa construção de uma personagem, né? Entendi. Luciana é espírita? Eu sou espírita e para mim já foi ao contrário, né? Mais difícil fazer uma pessoa que não acredita no filho, não acredita naquilo que ele estava passando, sentindo. Então, eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu entendo como verdade,
e construir um personagem em cima do estranhamento que eu acho que acontece com algumas mães, né, que não têm esse entendimento, quando se depara com o filho que relata que está vendo alguém, está conversando com alguém, e ela chama o filho simplesmente de louco. Ela acha que tem que levar ele para o psicólogo. Vocês conversaram com alguma casa espírita antes para ter algum tipo de direcionamento na história ou não? Como é que foi, Alexandre? Perfeito. A gente não conversou com ninguém, nenhuma casa espírita, com ninguém que já conhece a doutrina, até porque a nossa ideia não era fazer um filme espírita, né? É um filme que fala sobre o amor, é um filme que fala sobre a família, né? Então a Cíntia não sentou e disse, olha, eu vou escrever um filme espírita. Jamais. Nós escrevemos um filme que fala dessas coisas. E as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Mais de 50% da equipe são espíritas, né? Mas nós não escolhemos. Falamos, olha, você é espírita? Não. Então, desculpa, você está fora. Jamais. Não faz sentido algum, né? Então, eu e a Cíntia, que frequentamos, a Luciana, o próprio Gabriel, a Flávia, que é a nossa produtora, o Marcelo não é, mas o nosso diretor de fotografia, que é o Fábio Roger, é espírita também. Então foi assim, nós fomos nos encontrando. E é uma equipe que já trabalha junta em outros projetos também. Então não teve esse cunho, nós não pensamos em fazer um filme espírita. Na verdade, a gente conversou muito entre si em relação a algumas decisões que a gente tinha que tomar no filme. Por quê? É um filme de 16 minutos. A gente não tem como explicar minuciosamente os pontos doutrinários, né? Então chegou uma hora que eu, como espírita, fiquei numa saia justa, porque eu dizia, se eu disser que esse filme é espírita, não, ele não é, porque tem certas coisas aqui que não ficam explicadas, que não aconteceriam desse jeito. A gente teve que resolver, por exemplo, se o reflexo do amigo imaginário ia aparecer na TV. E a gente decidiu que ia deixar, porque o menino ali estava vendo. Então, muitas coisas a gente teve que decidir e a gente teve que usar de licença poética para o filme acontecer. Então, chegou um certo ponto que a gente disse, bom, então a gente vai dizer que o filme é espiritualista, para as pessoas entenderem que tem um cunho espiritualista, mas que não é para eles pegarem o filme e assistirem como se aquilo fosse um estudo do livro dos médiuns. Tudo bem, gente? Então, assim, se vocês estão estudando na casa espírita o livro dos médiuns, ou vocês leram na sua casa e tem alguma coisa que não bate com o filme, vocês acreditem no Kardec. Não vão pelo filme, tá bom? A gente tem que usar de muitos recursos aqui para que o filme aconteça e que seja poético e para que ele sirva para plateias que não sejam espíritas, tá? Rodrigo. Pegando um gancho no que o Alexandre falou, e o filme, de fato, para nós aqui dentro de um centro espírita, é um filme espírita. Mas hoje foi a segunda vez que assisti. Eu vi a preocupação de vocês com assuntos, por exemplo, o marido que só trabalha e aí a mãe fala, tem coisas muito mais importantes do que as coisas importantes. E aí o que eu queria saber de vocês, em todas essas exibições, especialmente naquelas que não ocorreram em casas espíritas, se houve essa separação, o filme tem isso que é espírita e isso que são preocupações da nossa sociedade de consumo. Esse foi o fito que embasa não ser espírita e ser espiritualista para falar de amor? Perfeito. Eu vou responder essa pergunta, se vocês também quiserem falar. E eu acho que tem algumas pessoas já querendo a gente já vai abrir falar também. já Nós poderíamos abrir para vocês possam falar também. Vejam bem, legal, bacana mesmo. Nós já fizemos algumas exibições onde não foram feitas perguntas a respeito do cunho espírita. Nenhuma pergunta. E nós não incitamos, nós deixamos a plateia falar por si só. Né? Sempre a gente está aqui apenas como vidraça. Né? Então, aguardando as pedras, as críticas, os elogios, pode ser assim, enfim. Então, em muitas sessões foi perguntado sobre a família, sobre os sentimentos, sobre o amor, sobre a identificação com os pais ou a não identificação com os pais, a saudade, o abandono na velhice. Né? Então, muitos temas foram levantados que não o tema espírita. Já em outras sessões, muitas questões espíritas também foram levantadas por pessoas da plateia, pelos próprios mediadores. Então,
acho que essa é uma das grandes magias do cinema. Quando a Cíntia pensou no filme, era um filme na cabeça dela. Quando ela passou para mim, já eram 2 filmes, porque tem a minha cabeça. E agora, sei lá, acho que tem 200 filmes aqui dentro. Porque cada um viu o filme à sua maneira. Como vive, como viveu, como pensa. Então cada um tem uma questão a E ser é isso que pensada. toca, né? Porque cada um traz para si o que está vendo. Exato. Sabe aquele filme que você assiste, o famoso filminho de sessão da tarde? Todo mundo entende, legal, teve lá o começo, tá, acabou, todo mundo entendeu a mesma coisa. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é provocar a reflexão, o pensamento e fazer vocês se encherem de amor com esse filme especificamente falando. Paulo, alguns detalhes no filme nos chamam a atenção. É possível um espírito derrubar um baralho de cartas? Possível é, mas isso não se dá de forma corriqueira. Senão a gente viveria o tempo todo recebendo pedrada pela rua. Então não é bem assim. Para que isso ocorra, exige uma combinação de fluidos. Sejam fluidos espirituais, fluidos do próprio meio onde nós vivemos, além de que há necessidade extrema de que exista ali um fluido animalizado, que a gente chama de ectoplasma, que seria doado por um médium, teria essa facilidade de doação. Então, é uma combinação muito grande para que isso ocorra. É lógico que a gente não vai entrar aqui no mérito quem é que era o médium no filme e tal, porque esse não era o propósito, né? Mas a gente vê corriqueiramente nos filmes que a gente assiste por aí, Ghost, aquela coisa toda e tal, né? O filme do Chico, enfim, que fenômenos acontecem e às vezes muitas pessoas adotam isso como regra. E não é bem regra também. Apenas existe uma combinação e necessidade. Também nada disso ocorre por mero acaso e curiosidade. Tem que haver uma necessidade para tal. Vamos passar então, a partir de agora, deixar aberto as perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa. A gente só pede que seja breve na pergunta, para a gente poder ganhar tempo e poder responder o máximo de perguntas possíveis. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? O senhor aqui da frente. Ele perguntou alguma razão se... específica? Isso, por favor. Desculpa. Não, imagina. Pode... Ele perguntou se existia alguma razão especial para a gente chamar a Anicete Bruno para fazer o papel da avó. E é porque ela é um docinho, gente. Não, na verdade a gente dá vontade de abraçar e ela deixa, uma maravilha. A gente abraçou bastante. Ela tem cara de vovó mesmo. Nós queríamos uma atriz que desse um peso especial para o filme, né? Então nós dois pensamos juntos. Quem vai ser? A avó? A avó. Então tem que ser Anicete Bruno. Foi unânime. Nós não chegamos a outra atriz. Não foi o fato dela ser espírita também. Olha só. E ela é. Né, o que pra gente veio a calhar também, porque ela adorou o roteiro e aceitou prontamente o nosso convite para poder fazer o filme. Legal. Claro. Perfeito. Sim, se alguém concordo. tiver, por favor, pode levantar a mão. O Léo vai levar para vocês aí o microfone. Olha lá, o Léo, por favor. O Paulo ali. Isso. Coitado, ele vai ter que ficar andando bastante agora. Pessoal, boa noite, parabéns. Achei, assim, me emocionei muito. Achei que a direção acerta, sobretudo, porque insere a vida espiritual no mesmo anonimato e com a mesma naturalidade que ocorre na vida real. Então, eu acho que isso é um baita de um acerto, porque insere um elemento que muitas vezes passa realmente desapercebido. E dentro dessa questão da sensibilidade, eu queria perguntar a respeito da inserção da música. O Trem-Bala já era conhecido? Foi feito para o filme? Ou como é que foi escolhido? Porque casa perfeitamente com o filme. Obrigado pelas palavras. A história da Trem-Bala foi o seguinte, acho que todo mundo recebeu essa música pelo WhatsApp, não é? Ou um ou outro chegou até vocês e até nós. Antes do filme. E no meio do processo do filme, quando a gente estava na etapa de composição da trilha sonora, a Cíntia ouviu a música de novo e falou, ouve aí. Eu falei, não, ouvi já. Não, mas ouve de novo. Aí eu ouvi. E aí a gente falou, é a cara do filme. Só que nós não podemos pegar uma música e simplesmente inserir num filme. A gente pode ser preso por isso, né?
E aí nós entramos em contato com a Ana Vilela, que é a cantora da música, e com os agentes dela. E como nós não tínhamos verba para poder fazer o filme, que é até uma coisa que eu gosto de frisar, nós não tivemos R$1 de patrocínio para fazer esse filme. Nada, ninguém. Então, nós dois bancamos do nosso próprio bolso o filme. Depois é uma questão que eu sempre gosto de falar também, acho justo falar sobre isso também. Nós falamos com eles que nós não tínhamos condições de pagar pelos direitos autorais da música, mas que era um projeto muito bonito que nós estávamos pretendendo mostrar para o Brasil inteiro e para o mundo, por meio dos festivais de cinema e das plateias, e eles abraçaram a causa, nos abraçaram e cederam os direitos autorais da música para o filme. E parece que foi feito um para o outro mesmo, né, gente? Né? Então, deve ter sido feita. Deve ter sido feita para o Quem já gostava da filme. música agora vai gostar mais, porque passar pois os direitos de graça, deixar usar assim. Foi isso. Muito legal. Obrigado. O espírito, depois que ele desencarna, ele adota uma aparência. E a gente viu que ali no filme, eles aparecem como criança, e não com a aparência que eles tinham quando desencarnaram. Vocês tiveram alguma pesquisa para colocá-los como criança ou não? Depois eu passo a bola para vocês. Tá, então o júri técnico vai me falar depois, né? Eu tinha conhecimento de que o espírito pode se colocar numa forma para ser reconhecido. A ideia no filme é que o Luiz ia se identificar melhor com um amigo criança e que depois ele fosse também se identificar mais com a avó criança. E isso a gente conseguiu confirmar nas nossas exibições, porque outro dia a gente estava numa escola e a gente exibiu o filme para centenas de crianças. E aí uma delas levantou a mão para poder dizer o que tinha achado do filme. Aí ela falou assim: olha, o que eu entendi do filme é que quando o avô morreu, veio brincar com o menino. E depois a avó morreu e veio brincar com o menino também. Então, o que eu acho é que ele nunca mais vai estar em mal companhia. Nunca mais vai estar mal acompanhado. Então, isso deixa a gente muito feliz, porque a ideia era essa mesmo, né? Agora, tecnicamente falando... mais ou menos isso mesmo. Quando desencarnamos, a gente normalmente assume a aparência da última encarnação, normalmente. Ou daquela que a gente mais tenha tido uma afinidade, uma memória muito mais latente. Mas não que também seja impossível que a gente se apresente de outra forma, também se isso for necessário, por N razões, como no filme. Houve uma necessidade, inclusive se a gente fosse fazer uma leitura um pouco mais espírita, mais doutrinária do filme, qual a necessidade do avô se manifestar como criança, né? E a gente vai ver que, para mim, vou até adiantar uma questão e levantar para vocês, que talvez a pauta maior para mim do filme foi a questão do perdão. Porque o filho, na verdade, não tinha perdoado o pai porque era alcoólatra. E a Anissete, inclusive, né, a mãe, ainda frisa ele que tantas coisas boas que o pai tinha feito, ele tinha se vinculado apenas a um detalhe. E enquanto esse perdão não foi sanado, o ciclo não se fechou, o quadro não se moldou. Então a gente percebe que enquanto o nosso perdão não for sanado, muitas coisas não se fecham, muitas coisas não se encerram, muitas coisas não se reciclam. Eu acho que o filme traz principalmente essa mensagem, dessa reciclagem dos nossos corações. Perguntas, turminha? Mais alguma? Mais uma ali, mais uma aqui. Legal. Vamos. Boa noite, parabéns pelo filme e a equipe de vocês. O que eu gostei, além de vocês falarem que o filme fala sobre amor, eu gostei muito em relação à questão de saudade também, em relação a, acho que a boa parte do pessoal aqui, a questão da infância. E a gente costuma muito ver a criança brincar com bolinha de gude, peão, a menininha brincar com amarelinha. E eu queria saber, parte de vocês, se vocês queriam abordar essa parte também, da infância. E não costuma ver hoje, questão muito informatizada, né? Perfeito. O filme ele se passa em 1992, como vocês puderam ver. Por que o filme se passa em 92? É porque se o filme se passasse hoje em dia, esse tempo de 4 anos que a família ficou sem visitar a avó,
ele não existiria hoje em dia. Porque hoje em dia a avó teria um celular, um Facebook, um Skype, WhatsApp, e aí todo mundo estaria trocando ideia todos os dias. Então essa saudade de 4 anos não haveria. Lá em 92 havia. Ou eram cartas ou era o orelhão da Telesp, aqui no estado de São Paulo, né? Então, e essas brincadeiras de criança que nós colocamos no filme, que remete à década de 60, 70, até antes disso, elas vêm exatamente para trazer à tona esse sentimento de nostalgia, essa saudade gostosa, né? Que eu aposto que os senhores e senhoras estão sentindo agora ao verem o estilingue. Sempre gosto de falar nas exibições, aquele estilingue do filme foi meu avô que fez para o meu pai e deixou para mim. Aquele lá, e ele está lá em casa hoje. Aí depois do filme eu invernizei ele, ficou todo bonitinho, né? Aquele saquinho de bolinha de gude, gente, foi comprado esse ano mesmo, não tem nada a ver com o passado. Desculpa, tive que falar. Não, estava muito novinho. Enfim, o Atari, aquele videogame antigo da década de 70, 80, nós conseguimos com um amigo, todos os objetos de cena. Isso é trabalho dela, né? Isso, tudo mérito da Flávia, que foi atrás de todos esses objetos de cena, conseguiu as locações, a enceradeira que vocês viram, o ventiladorzinho antigo, tudo foi personalizado para aquela época que nós estávamos querendo retratar, para fazer esse resgate cultural, resgate da nostalgia. A lata de óleo, vocês viram? É uma lata de óleo lisa, lá da minha cidade, Marília, né? Nós conseguimos pelo Mercado Livre a lata, olha só que coisa maluca, né, gente? Então, a galinha, né? Enfim, a gente poderia ficar falando horas, né, Flávia? Dias, o carro. Nós conseguimos uma Santana Quantum também, de 1990. Chinelo Raider. O chinelo Raider que o Gabriel usou. Enfim, gente. A casa que nós fizemos a cena final, quando as 3 crianças brincam, vocês sabem onde é? Aqui na frente. Só atravessar a rua. Atravessando a rua, aqui na frente. Curioso isso. Tem um jardim maravilhoso ali, gente. Pois é. Vai virar olha ponto só. turístico. O pessoal vai tirar foto aqui lá na no céu. frente. Agora todo mundo vai tirar selfie. Vocês não vão me assustar, as donas da casa, pelo amor de Deus, não hein? Não pode jogar pedrinha na casa 200 lá pra não matar pessoas de susto, ali tirando foto. Mas olha, gente. Então, assim, a grande magia de se produzir cinema é essa. Perguntaram para mim um dia, por que você faz cinema? E aí eu falei, né? E continuo falando até hoje. É para alimentar sonhos. Os meus e os de vocês. É gostoso, né? Quando, em parceria, principalmente, eu fazia cinema sozinho. Quer dizer, sozinho, quem vê pensa, né? Com uma grande equipe. Mas depois que a Cíntia entrou na minha vida pessoal, que nós somos casados, a nossa filhinha está aqui dentro, ó, chega em dezembro. E nós começamos a trabalhar juntos, e ela me apresenta esse roteiro que é tão delicado, tão brilhante. Falei, nós vamos fazer o filme. E o filme está pronto. Então, quer dizer, de uma simples ideia, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, que era mostrar um trabalho para que vocês pudessem voltar, se emocionar, ficarem um pouquinho mais leves. E quem sabe amanhã, na mesa do café da manhã, conversar sobre o filme. Pensar no assunto, acho que é mais importante. Aí eu vou ficar maravilhoso. Aí eu vou ficar maravilhado. Tem mais uma pergunta lá? Olha só que legal. Só para poder concluir, a gente já passa aí. Teve uma exibição que nós fizemos e um rapaz chegou em mim depois, amigo nosso, até ele falou, olha, amanhã eu tinha um compromisso em outra cidade, mas estou indo para Lins visitar minha mãe. Obrigado. Aí eu falei, ganhei meu dia, ganhei minha noite, ganhei... Poxa! E ele foi. Isso Enfim, aí. só para... Desculpa, gente, vamos lá. O colega lá estava na frente. Boa noite. Tá ouvindo? Claro. Boa noite, parabéns também à equipe. Já foi respondido parte da pergunta que eu ia fazer, que é quantos locais. E quando passou na TV Tem, eu observei que parece que foi o Showa, que tratou de o Showa. Então, a pergunta é simples. O porquê, o motivo? Teria alguma coisa especial lá naquela casa? O porquê? Aquela casa ela é mais que especial para a gente, principalmente agora. Nós estávamos em busca da casa perfeita. E a Flávia disse, tem o Café da Colônia lá em Ushuaia, e nós já tínhamos ido para lá tomar café da manhã, que aliás é um espetáculo. Faço questão que vocês vão até o show aos domingos de manhã para tomar um café da manhã colonial, tá, gente? Tem uma taxinha que a Cláudia cobra lá, e vocês vão se deliciar. E a casa é perfeita, o lugar é delicioso. Então, assim, tudo calhou para que fosse lá. E como nós não tínhamos patrocínios,
A Cláudia, que é a dona, falou, não, vocês vêm para cá, não precisam me pagar nada e eu ainda cedo um almoço para a sua equipe inteira. Opa! Nós estávamos em mais de 30 pessoas. Então imagina quanto isso ficaria para a gente poder pagar. E ela nos apoiou culturalmente para a gente poder gravar o filme lá. Vamos e foi lá tomar um lindo, café, né? gente. O pôr do sol, as cenas ficaram lindas, né? Então foi isso. O Jaime estava aguardando aqui. Boa noite e parabéns pelo filme. Eu queria comentar sobre a solidão e sobre o subterfúgio, né, que a avó teve que usar para que o filho veio visitar, né? Eu que tenho uma mãe de 86 anos, né, e a gente sabe, né, e eu sei que isso não é mania, isso é saudade mesmo, né? Então eu acho que isso tem que ser, né, lembrado desse detalhe, né? Se tudo der certo, a gente vai envelhecer e com saúde, né? Se tudo der certo, né? E a gente espera não ter que passar por isso, né? Para o filho da gente vir fazer isso com a gente. Não era um ponto que esse foi um dos pontos que eu me surpreendi nas exibições, porque não era uma coisa que eu parei para pensar sobre isso. E aí, conforme a gente foi fazendo as exibições, muitas, geralmente senhoras, geralmente mulheres, levantam a mão e dizem: eu passo por isso, a gente tem que fazer chantagem, senão eles não vêm em casa, a gente tem que dizer que está doente, senão eles não vêm visitar, a gente sente muita solidão. Principalmente agora, com essa tecnologia, a gente sai, às vezes, para um restaurante e ninguém conversa. Então, é uma coisa que acontece mesmo. Conversa, mas pelo celular, cada um aqui na mesa, assim, né? Exato. Na mesma casa, às vezes. A internet, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Exatamente. Eu queria perguntar para os atores, porque eu assisti o making off. Se der tempo a gente passa. Mas qual que, na opinião de vocês, a maior dificuldade do filme não foi de atuar, porque eu vi que vocês são fantásticos. A maior dificuldade técnica, o calor, a época. Conta um pouco pra gente disso aí. Nós passamos diversas dificuldades com calor. Estava muito quente na época que nós gravamos. Novembro passado, gente. A Anissete ficou cerca de 40 minutos no sol e foi muito tenso, né? Porque ela é uma senhora, hoje de 84 anos. Na época ela estava com 83. Ficar de pé, no sol, né? Nós ainda estávamos todos encantados com a ideia do filme, mas foi bastante difícil. Agora, a equipe foi muito coesa, né? A gente estava com uma harmonia muito grande. Então, nós tivemos uma dificuldade também muito grande, que foram os mosquitos. Era uma casa de roça, né? Então tinha muito mosquito. Muito mosquito. E a Anissete, às vezes, vocês veem que ela faz assim, ela passa a mão aqui. As crianças, né, não se continham com os mosquitos. Então, essas foram dificuldades, assim, que o diretor que o diga, né, diretor? Marcelo? Um dos detalhes no cinema que tem que tomar muito cuidado é a questão da continuidade, né? Às vezes uma cena aqui que na sequência demorou, às vezes, por causa de mosquito, outros motivos, meia hora, 40 minutos de uma para outra. Então, a equipe fantástica, a questão da maquiagem também, a questão, eu estou numa cena suado, a outra na sequência. Então, a maquiagem, novamente, reforçar a questão da Anissete, profissional, impressionante. Eu vi cena que eu não estava participando, que ela esperou 20 minutos, 40 minutos, por causa de um mosquito, ter que refazer a mudança da luz. Uma nuvem tampa o sol, tem que parar, porque tem que ter a mesma luz para a imagem, questão da continuidade. E uma questão de dificuldade é mostrar como que foi interessante trabalhar também o Showa, né? Deixar esse detalhe. Teve um momento que faltou o relógio. E nós conseguimos um morador de Showa que cedeu o seu relógio, a gente conseguiu num bar. Eu precisava arrumar esse relógio no bar, ele cedeu, nosso colega emprestou, fizemos uma barganha, fica com esse celular, ele emprestou o relógio, ficou com o celular lá no bar,
para a gente gravar a cena. Então, são várias histórias nesse sentido, né? E o calor, eu acho que estava muito calor, né? Flávia não falou nada até agora, quer falar alguma coisa? Ela tá quietinha. Vou colocar ela na conversa também. Quietinha. Mas assim, a dificuldade é super assim, gostosa, né? Porque quando o Alexandre ele me liga, ele fala assim, eu quero conversar com você. Eu falo, meu Deus, lá vem bomba. Lá vem. A hora que ele me falou assim, o filme se passa em 1992, eu falei, pronto, ferrou, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou arrumar essas coisas? Mas assim, eu falo que produtora tem que ser amiga de todo mundo. Então, quem quiser ficar meu amigo, eu vou me oferecer a vocês a minha amizade sincera em troca de alguma coisa que vocês tenham, tá? Alguém vai ter uma chaleira branca, né? Então, assim, e o trabalho da produção é esse. A gente precisa conhecer muita gente, a gente tem que... E a hora que ele fala pra mim, eu preciso da casa perfeita. Ele começa a ler o roteiro, a minha cabeça já fica lá assim, onde eu vou arrumar uma casa... Mas é bem gostoso fazer essa construção, porque ele conta a história e na minha cabeça eu já vou montando toda a história na parte visual. E as dificuldades são gostosas ao mesmo tempo. Você quase fica louco, mas é muito legal. Paulo, o que fica do filme de lição? O que a gente leva para casa? O que a gente conclui? Eu acho que a conclusão maior, algo que a gente já falou aqui há uns dias atrás, e inclusive eu comentei com o Gustavo quando nós assistimos a exibição no sábado, que a gente precisa determinar o que é útil, o que é importante, o que é essencial na nossa vida. E o filme traz isso. A família é essencial, o trabalho é útil, é importante, mas a família é essencial. Perdoar é mais do que essencial. E graças ao bom Deus, a mensagem que Jesus nos trouxe, que é a lei do amor, essa é realmente a grande base de tudo. E é justamente isso que o filme vem trazer. O amor que a criança tem por uma outra criança sem saber ao certo que aquela criança era, na verdade, seu avô. O amor que a avó tem pelo filho, a mãe tem pelo filho, independente da ausência que ele participa ao longo de 4 anos. Enfim, uma série de construções que o filme didaticamente foi nos trazendo. E que a gente não pode sair daqui depois de assistir um espetáculo desse e simplesmente agir da mesma forma. A Vânia trouxe para mim aqui uma pergunta do pessoal da internet. Quem quiser assistir o filme, pode ver o filme aonde? Perfeito, pessoal. Essa é uma pergunta que o pessoal costuma fazer bastante. Depois da resposta, todo mundo se decepciona um pouco, né? O filme ele foi feito para ser exibido em sessões como essas e para ser enviado para festivais de cinema do Brasil e do mundo, como eu falei no começo. Ele começou a percorrer os festivais tem cerca de 3 meses. E ele vai continuar ainda por cerca de 2 anos. Então, esse tempo de vida útil do filme nos festivais, ele não pode ser disponibilizado via YouTube, via internet. Senão os festivais cortam o filme, porque ele não é mais inédito. E para participar de festival de cinema tem que ser inédito. Então, por hora, apenas nessas exibições mesmo. A próxima exibição vai ser em São Paulo, dia 16 de agosto, no Espaço Itaú de cinema lá. Então, e assim, aqui em Rio Preto, nós temos feito algumas exibições em centros espíritas, aqui na associação, por exemplo, como a de hoje, já fizemos em outros lugares também, e nós fazemos também em empresas, em faculdades, em escolas. Aí basta que vocês entrem em contato conosco para que a gente possa conversar com vocês a respeito das exibições. Tá ok? Deixa eu colocar mais uma questão espírita aqui que me veio à cabeça agora. Por que só o garoto que via o avô? Por que as outras pessoas não veem? Por que só um vê e os outros não veem? Mediunidade. Mediunidade. O Gabriel representa um garoto que tem uma mediunidade tal como o Chico tinha também, né? Porque ali a gente vê ele com a mediunidade de vidência, efeitos físicos de roubar carta, pegar caixa, todos esses efeitos que dependem de um médium de altíssimo potencial, diga-se, né, Paulo? Então só ele teria essa condição, né, de ver o... Mas vocês vão poder responder também que o espírito ele aparece para quem ele quiser, né?
A Então- mãe, inclusive, tinha uma certa rejeição ao avô, que no caso era criança, né? Então, ele até diz, só me vê quem quer muito, né? Então, acho que isso também... ela nunca gostou, Ela nunca gostou muito de mim. Então, né? ele não tinha razão para se apresentar para ela. É isso? Então, por que só ele via? Primeiro, porque o Espírito queria. Segundo, porque ele tinha as condições. Terceiro, a licença poética, né? Aliás, eu tenho uma crítica muito dura a esse filme, né? Ele é muito curto. Tem uma última pergunta lá, eu vou dizer a última, porque nós Muito estamos com o curto. horário já batendo na trave. Pode perguntar assim mesmo, a gente escuta. Boa pergunta. Olha, tudo é possível, gente. Mas não nos vamos esquecer que é justamente uma obra de arte, né? Então, existem vários meandros nesse quesito que a gente poderia estudar. A gente nunca pode descartar absolutamente nada, mas normalmente não se dá dessa forma, né? Mas é possível? Tudo é possível. Ela podia até desencarnar hoje e reencarnar amanhã. É possível? É possível. Mas as coisas não acontecem via de regra dessa forma. O Marcelo quer falar alguma coisinha? Uma das questões que foram abordadas aqui, já que estamos finalizando, né? Essa questão que a Cíntia conseguiu trazer no roteiro, que esse filme ele suscita vários temas, né? Já falamos aqui principalmente a questão do amor, saudade, abandono, as questões mais espíritas, enfim. Mas uma das questões que sempre são colocadas nos debates, acho que é o quinto, já foram mais, mas é a quinta vez que eu participo de um bate-papo, é a questão como que o filme ele trata também do tema da morte, sem uma questão muito pesada, aquela questão da a morte, quando fala de licenças poéticas, né? Muitas pessoas que assistem, eu vejo muito esse retorno também. Como o filme traz a morte de uma visão mais, de uma leveza, né? De uma questão por meio de licença. Não de exato. Né? Então, muitas pessoas, mesmo que não são espíritas, né? Eles trazem essa questão. Olha, um dos temas que o filme traz, a morte, mas por meio de uma licença poética, de uma leveza. Muitas vezes é colocado esse ponto também. Muito bem E colocado. o menino, se tivesse uma legenda ali, com certeza ele diria aos pais, olha, a vida continua. Porque é justamente o que ele faz, ele vê as duas crianças ali, retorna, vê o pai chorando e mesmo assim volta contente E abraça o pai. e abraça porque vê que de fato não houve um término, houve uma sequência da própria vida. Muito legal. Bom, a gente vai encerrando por aqui, então. O colega levantou a mão lá, vou deixar para ele a última, então a gente encerra com a pergunta dele, a gente passa os passos. Por favor. Pode falar, a gente escuta. Luiz Neto. Olha, obrigado pelas palavras, pelo seu depoimento. A continuação seria fantástica, mas nós achamos, muita gente fala, queria que o filme tivesse mais tempo, queria ficar mais tempo dentro da casa da avó Laura. Nós acreditamos que esse filme, por ser um curta-metragem, ele tem o tempo adequado. É o tempo da história, nós conseguimos transmitir mais de 50 anos numa história de 16 minutos, né? Então, nós fechamos o tempo nesse filme e não haverá continuação. Mas eu sempre aproveito esse espaço final, né, Gustavo, para poder falar dos nossos projetos também, rapidamente. E nós temos um outro projeto acontecendo, dessa vez é um filme muito delicado também, que fala sobre o mal de Alzheimer. E a atriz para esse próximo filme será provavelmente a Eva Vilma. Nós estivemos com ela na terça-feira agora e ela aceitou fazer o filme. E a Silvia Buarque também, que é filha do Chico Buarque com a Marieta Severo, também aceitou fazer o filme.
E nós estamos enfrentando uma grande dificuldade aqui na cidade em relação aos patrocínios, que nós não estamos conseguindo patrocínio nenhum. Portanto, nós abrimos, inclusive, um financiamento coletivo, né? Para quem não sabe, depois eu posso até explicar ali fora. E nós estamos realmente pedindo contribuições de empresas, de empresários, de pessoas que queiram e possam contribuir com a cultura da nossa cidade, com o nosso cinema, para que nós possamos não deixar esse próximo projeto morrer, né? Diferente da leveza do filme, essa seria uma morte trágica. Então, é isso. Depois nós estaremos ali fora. Quem quiser bater um papo com a gente, vai ser um grande prazer. Legal. Acho que o Gustavo vai finalizar. Eu agradeço imensamente à Associação Espírita Allan Kardec por ter nos acolhido e permitido que nós fizéssemos essa brilhante exibição. Eu estou emocionado de verdade. Estava falando com a Cíntia aqui quando a gente estava aqui na frente. Muito obrigado pela presença de vocês. De verdade. Hoje é uma sexta-feira, gente. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Um abraço fraterno para todo mundo. Um grande beijo no coração. Uma salva de palmas para eles, então, para a gente finalizar. Muito obrigado. Tá bom. A gente agradece a todos pela presença, agradece a equipe de vocês, está de parabéns. O filme é emocionante, comovente. Queremos mais. Quando tiverem outros, tragam para a gente poder trazer aqui também. Esse irmão foi ótimo. E lembrá-los que o Papo Kardec, esse formato que vocês estão vendo aqui, acontece sempre na última sexta-feira do mês. Então, na última sexta-feira de setembro, a gente está de volta com outro tema, com outro assunto, mas nesse formato. Tá bom? Agora nós teremos os passes e depois todo o trâmite final do encerramento da reunião. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram esse lindo filme, embora seja um filme curto, mas quanto material que surgiu para a gente refletir, analisar, né, no nosso dia a dia. Então, parabéns pela ideia e pela execução. Agradecemos, a casa agradece a presença de vocês.